Sabe aquela avalanche de informação que a gente encara todo dia? Dados, fatos, listas. Parece um caos, né? Mas e se a gente pudesse pegar toda essa bagunça e transformar em algo organizado, útil e, mais importante, poderoso? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos vestir o capacete de construtor e montar um banco de dados do zero, passo a passo, para trazer clareza para todo esse caos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Porque não adianta nada só acumular um monte de dados soltos. A gente precisa dar uma estrutura, uma lógica para eles. E é exatamente esse o caminho que vamos trilhar agora. Pensa que a gente vai agir como um arquiteto de dados, começando pelo primeiro rascunho até chegar na estrutura final prontinha para usar. Ok, então por onde a gente começa? Bom, todo grande projeto de construção começa com o quê? Com uma planta, claro. E no nosso universo de bancos de dados, essa planta tem um nome. É o Diagrama de Entidade e Relacionamento. Ou, para facilitar, DER. É aqui que a gente começa a desenhar e a visualizar como todas as peças do quebra-cabeça vão se encaixar. Pensa no DER como o nosso mapa. Com ele, a gente consegue enxergar a estrutura inteirinha do banco de dados antes mesmo de escrever uma única linha de código. É esse planejamento, essa visão do todo, que vai garantir que o projeto dê certo e que qualquer ajuste lá na frente seja muito, mas muito mais fácil de fazer. E essa planta é desenhada com símbolos bem simples. É quase como uma linguagem visual. Funciona assim, ó. As entidades, que são os retângulos, seriam os cômodos da nossa casa. Os atributos, os ovais, são os móveis dentro de cada cômodo. E os relacionamentos, os losangos, esses são os corredores que conectam tudo e fazem a casa funcionar. Vamos trazer isso para um exemplo prático. Imagina o sistema de uma clínica médica. Não dá para simplesmente jogar todas as informações num lugar só, né? Seria uma loucura. A gente precisa de uma tabela para pacientes, outra para médicos, outra para consultas, e o DR ajuda a gente a definir que um médico, por exemplo, atende uma consulta que foi agendada por um paciente. De repente, as conexões ficam super claras. Beleza, a nossa planta tá pronta, o projeto tá lindo no papel. E agora? Agora a gente precisa garantir que a fundação da nossa construção seja forte e eficiente. Porque, né, não adianta ter um design incrível se a estrutura toda for frágil. E no mundo dos dados, essa fundação sólida tem nome: normalização. E aqui a gente se depara com o grande vilão que precisamos derrotar: a redundância. Pensa no pesadelo que é ter que atualizar o telefone de um cliente em 3 planilhas diferentes. A chance de dar erro é enorme. A normalização é basicamente o nosso escudo de proteção contra esse tipo de problema. Então, o que é essa tal de normalização? De um jeito bem simples, é uma faxina geral na nossa estrutura de dados. É o processo que garante que cada pedacinho de informação seja guardado em um único lugar. Isso acaba com a duplicidade e faz com que os nossos dados sejam muito mais confiáveis. E essa faxina não é feita de qualquer jeito. Ela segue umas etapas, como se a gente estivesse refinando uma escultura, sabe? A primeira forma normal já dá uma geral, garantindo que cada campo tem um valor único. A segunda vai mais a fundo, fazendo tudo depender da chave principal da tabela. E a terceira apara as últimas arestas, eliminando qualquer dependência indireta. No final das contas, o resultado é esse. A gente sai de um armário gigante e todo bagunçado e passa para um sistema de gavetas, todas etiquetadinhas, onde cada coisa tem o seu lugar. É muito mais fácil de achar o que se precisa e de manter tudo em ordem. É a transformação do caos em clareza, só que na estrutura dos dados. Muito bem, a nossa estrutura está planejada, a fundação está sólida. Mas como a gente interage com essa construção? Precisamos de um jeito de dar ordens, de fazer perguntas, de colocar e tirar coisas de lá. A gente precisa de uma linguagem, e essa linguagem universal é o SQL. SQL. A sigla significa Linguagem de Consulta Estruturada, e é ela que faz a ponte entre a gente e o banco de dados. O mais legal é que ela é tipo o inglês do mundo dos dados. É usada em praticamente todos os sistemas importantes, como MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Ou seja, aprender SQL é como ter a chave mestra que abre quase todas as portas nesse universo. E o poder do SQL está na simplicidade dele. A estrutura básica é muito intuitiva. É quase como formar uma frase. A gente está basicamente dizendo ao sistema: selecione para mim essas colunas, vindo dessa tabela, onde essa condição aqui for verdadeira. É quase uma conversa, né? Olha só que bacana na prática.
Uma pergunta do dia a dia é traduzida para um comando SQL super direto, select nome from clientes where idade maior que 50. Pronto! Com uma única linha, a gente pode vasculhar milhões de registros e trazer a resposta exata em segundos. É absurdamente eficiente. Agora, um ponto importante: o SQL tem, digamos, duas personalidades. Pensa de novo na analogia da casa. A gente tem o arquiteto, que desenha e constrói a estrutura, e tem o decorador, que coloca os móveis, pinta as paredes. Ambos são essenciais. No SQL, o arquiteto é a DDL, que define a estrutura. E o decorador é a DML, que manipula os dados dentro da estrutura. Então, vamos focar primeiro no trabalho do arquiteto, o DDL. É aqui que a mágica acontece. A gente vai pegar aquela nossa planta, o nosso projeto, e finalmente começar a levantar as paredes. É hora de transformar o plano em algo real. E para esse trabalho, o nosso arquiteto DDL tem 3 ferramentas principais na sua caixa. O comando Create, para construir do zero, o Alter, para fazer uma reforma ou um ajuste, e o Drop. Bem, o Drop é para quando a gente precisa demolir alguma coisa. Construir, modificar, demolir. Simples assim. Lembra do nosso projeto da clínica? Olha só ele saindo do papel. Com um comando como esse, Create Table, a gente está literalmente falando para o sistema: crie uma tabela chamada Médicos, e ela vai ter colunas para CRM, nome e telefone. E pronto! O que era só um desenho, agora existe de verdade. E aí está, a estrutura está de pé, a fundação é firme. Mas uma casa vazia não é um lar, certo? O prédio ainda está desocupado. E isso nos leva direto para a próxima grande questão. Ok, como que a gente coloca vida aí dentro? Como a gente começa a preencher essa estrutura com dados de verdade? A resposta, claro, está com o outro lado do SQL, o decorador, que dá vida e propósito a tudo que o arquiteto construiu.